debruçar um pouco nesse capítulo 21 de Êxodo hoje. O Senhor 20 fala dos 10 mandamentos, né? Vamos falar de leis cíveis, código penal. Diz assim, ó: Sendo o Senhor forças em ti, porque até o desejo de louvar vem do Senhor. Pai, como o Senhor é bom para conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de leis, isso aqui é um contexto que você tem que estudar, é um capítulo, né? Que você tem que estudar no contexto da época. Né, irmãos? Senão você vai ficar achando que Deus é injusto, Deus é assassino, Deus é tirano. Não. Você tem que estudar o capítulo 21 de Êxodo no contexto da época. Não queira espiritualizar isso aqui, não queira reteté, não. Vai dar ruim pro seu lado. Vai por mim, você vai ser preso. Simples assim. Então, quando a gente fala de leis, vocês sabem quantos anos tem o nosso código penal? Ele foi lançado em 1940. Está baixo? Ele falou que está baixo aí, Daniel. Falou que está baixo. É que eu falo baixo, mas... Aleluia. Então, o nosso Código Penal é de 1940. Isso significa que de 1940 para cá muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. Se nós pararmos para analisar, por exemplo, um jovem de 1940 comparado com um adolescente de 2024, existe diferença? Vocês acham que não? Antigamente, né, minha mãe dizia que a criança nascia e levava 7 dias para abrir o olho. Hoje ele já nasce mexendo no celular. Bem, né? Exageros à parte, mas isso é coisas que ficam para no nosso dia a dia. Então, assim, o Código Penal, ou a lei, ou as leis, elas são feitas para reger, para ter um controle sobre o que nós devemos e não devemos fazer. No Brasil nós temos o Código de Trânsito, nós temos o Código Florestal, nós temos o Código Naval, nós temos o Código, e vai por aí afora, o Código Civil. Nós temos a Constituição, nós temos o Código Penal, e em cada uma dessas leis nós encontramos normativas para que a nossa vida seja balizada. A palavra correta é essa: nós nos balizamos as nossas vidas pela lei. Quando Paulo escreve aos Romanos, se não for meu engano, ele diz assim: por acaso a lei é ruim? De forma alguma. A lei só é ruim para quem é um transgressor da lei. Se não for meu engano. Então, quando a gente vai tratando essas leis elas vão, com o tempo, elas vão mudando. Por quê? Porque até 2000 e alguma coisa, eu não me lembro quando foi promulgado o novo Código Civil, quem tinha um amante e fosse pego, ele era preso. No Brasil era crime. Você imagina como estaria a cadeia se prendesse todos. Mas era crime. Se quisesse, poderia prender. Então, eu estava lendo uma reportagem um dia desse, que eles estavam numa briga que foi parar no Superior Tribunal Federal. Adivinha por que a briga, irmão? Alguém tem noção do que era? Você imagina o que foi? Um casal se separou e eles queriam saber quem é que ia ficar com o pet. Aí você fala: é sério isso? Sério.
essa briga está lá no Superior Tribunal Federal para ser julgada. Por quê? Porque na nossa Constituição não existe lei falando sobre pet. Até 20 anos atrás, o que era um cachorro, irmão? Cachorro. Cachorro andava em carrinho de bebê no shopping? Não. Cachorro tinha cor de aniversário? Não. Cachorro andava de roupinha? Não. Cachorro fazia unha? Não. E hoje? Então é uma coisa que foi criada agora. Isso significa o quê? Que essa lei, vamos precisar criar uma lei para ornamentar esse tipo de comportamento. Vamos brigar a saber se o cachorro vai ter guarda compartilhada uma semana na casa do ex-marido. Alguma coisa vai sair de lá. Então, são coisas que acontecem e vai se mudando com o tempo e que ele precisa ser normatizado. Não tem como você tratar um assunto que não existia antigamente. Então, cria-se leis para isso. Quando a gente trata do capítulo 21, no capítulo 21 tem umas coisas interessantes, né? Sobre a lei acerca dos servos. Você divide esse capítulo em 3 tópicos. É a lei sobre os servos, a lei acerca da violência e a responsabilidade por danos causados por animais. A minha pergunta é simples, irmãos. Quem é que já foi atropelado por uma vaca aqui? Um boi? Quem já foi mordido de cachorro aqui? Apareceu 2, 3. Já melhorou. Certo? Quem é que já correu de boi bravo? Um ali, 2. O pessoal do mato aí tá. Então, a gente brinca assim, mas era muito comum antigamente, por exemplo, na região onde eu vim, era comum você ter que correr dos bois. E tinha os bois bravos, não adiantava você tinha que correr mesmo. Simples o processo, eles ficavam soltos e você preso. Então você para pensar, são coisas que aconteciam há muito tempo atrás. Hoje em dia, onde nós vivemos, você corre o seu risco de ser atropelado. Ser atropelado por um motoqueiro fazendo grau, ser atropelado por um cara tirando racha, atropelado por um bêbado na direção. Então são essas coisas. Então aqui ele vai tratar das coisas que aconteciam naquela época. Né? Então a gente lê assim e fala assim, puxa vida, quando Deus trata a respeito da escravidão, ele não está tratando o tema escravidão, porque era uma coisa comum. Aí você fala, nossa, mas é horrível. Eu não falei que é bonito, eu falei que era comum. Então você para aqui para pensar, mas a Bíblia não vai dizer para você não ir contra, não ser escravo, não sei o quê. O povo judeu era o quê, irmãos? Escravo. 400 anos escravo. Quem mandou o povo judeu para o Egito? Deus. Então, vamos assim, vamos ter a nossa mente um pouquinho aberta, tá? Para você não entrar na paranoia e sair por aí que nem louco, gritando umas coisas meio, umas palavras de ordem estranha. Então, quando ele trata da lei da escravidão, é porque era uma coisa comum, muito comum. As pessoas que tinham condições, elas tinham escravos para fazer o seu serviço. Eu estava lendo uma reportagem, eu não sei, na Índia, e na Índia tem um negócio chamado castas, né? Então, tipo assim, tem a casta A, a casta B, e a casta A não se mistura com a B, nem a B se mistura com a A. Não importa se a casta A tem dinheiro, ou se ela é pobre, miserável, não importa, ela não vai se misturar. E os caras estavam brigando lá para não ter água tratada, esgoto na cidade. Eles não queriam, porque assim a casta C não ia limpar a sujeira deles. Você fala, puxa vida, isso aí não tem muito tempo. Então são coisas assim absurdas que a gente vê e
Quando o povo de Deus está lá no deserto e faz o bezerro de ouro, como vocês viram nos cultos passados, e Arão, e Moisés pergunta para Arão: Arão, o que você está fazendo? O que Arão responde para ele? Moisés, esse povo é tendencioso para o mal, eles adoram coisa ruim. Moisés ficou quieto, porque ele sabia que era verdade. Então, quando fala-se de escravidão, como é que você gosta de ser escravo? A gente pergunta assim, né? Como é que você o que levava um homem a ser escravo, se tornar escravo? Primeiro, sabe qual é? Alguém tem conhecimento? Uma coisa que quase todos nós aqui somos. Pecador. Hã? Pecado? Pecado? Não. Devedor? Hã? Opa, esse é o que você falou? Já falou devedor. Mas tem mais outro. Janeiro de guerra. Esse é outro. Mas é uma coisa que nós todos somos. Todos nós somos. Começa com B. O quê? B. O B? Pobre. Beisebol ou B. de pato? Pobre. Pobre. O que levava uma pessoa à escravidão? Pobreza. Então, uma pessoa muito pobre, paupérrima, você acha que isso mudou, irmão? Agora eu vou ser sincero com vocês. Vocês acham que isso mudou? Viaja para o norte do país. Viaja para o nordeste do país. Para aquelas regiões pobres. Pobres, assim. Não estou falando da pobre pessoa que você diz, eu estou com fome, mas não quero comer pizza. Não é essa a pobreza, não. É outra pobreza, é a pobreza de pobre mesmo. Da pessoa não ter o que comer. E aí você vai para esses rincões aí do nosso país e você vai por uma barra de chocolate. Aí você fala, a escravidão acabou? Pensa aí na sua área. Você vai naqueles norte lá do país, lá, na região norte, Amazonas, Roraima, você vai ver crianças de 8, 9, 10 anos sendo contrabandeadas para vender os órgãos, vendidas. Pobreza. Então, o primeiro passo que levava uma pessoa a se tornar um escravo é a pobreza, a miséria. Por quê? Porque a pessoa é pobre. Uma vez eu estava fazendo eu estava trabalhando e estava vendo um homem dando entrevista, um boliviano. O boliviano estava dando entrevista e falando do que significa, né? Porque eles foram presos, não foi preso, né? Foram retirados de servidão análoga, né? Escravidão, trabalho análogo, serviço escravo. Morava tipo num cômodo como esse aqui, morava mais ou menos umas 50 pessoas. Eu estou falando de morar, pai, mãe, filho, neto, sobrinho. Comiam, cozinhavam, dormiam, 50 pessoas dentro de um espaço desse. E aí a pessoa falou, isso não é vida de um ser humano. Por que você não está no meu país, no seu país, por que você não ficou lá? Ele falou, é pior que é isso. A pessoa se sujeita a viver numa condição dessa, porque aonde ele está é pior. Às vezes nós não podemos julgar esse tipo de coisa, mas você vê o cara passando por uma situação, você fala, ninguém merece isso. Mas é porque onde ele vive, cara, onde ele vivia é pior do que ele está vivendo hoje. Então ele prefere morar aqui, viver como escravo aqui, comer, ter um posto de saúde, ter um médico, ter uma escola para o filho, que o Estado dá, do que ele morar lá na cidade dele, não ter o que comer, ninguém dá nada. Então, a primeira coisa que você, para se tornar um escravo, você tinha que ser pobre. Pobreza austera. Então, a outra coisa foi o que a pastora falou, Tive. Lembra da mulher lá que chamou Eliseu? Você canta todo dia, né? Que canta, não vai faltar farinha na panela, não vai faltar azeite na botija, não vai faltar azeite e tal. Não vai faltar azeite porque, né?
pega lá vaso emprestado, não sei o quê, beleza. Mas se você parar para ver a história daquela mulher, é uma história triste. A mulher chama Eliseu e fala: olha, é o seguinte, olha o detalhe, ele era teu servo, o meu marido era teu servo, e agora ele morreu, e os credores vêm buscar os meus filhos, porque, se você devesse, você teria que se virar para pagar. Então ele pegava e falou: vai levar os meus 2 filhos. Então, para quitar dívida, era comum as pessoas ou se venderem até pagar a dívida, ou vender um filho. Se você não gostasse muito do filho, arrumava uma dívida e mandava para trabalhar. Não quero nem ver. Né? Então a outra era quitar dívidas. Então a pessoa podia se auto-vender e falar: eu vou me escravizar, você teu servo por um tempo, 7 anos. Então a Bíblia vai dizer aqui: quando você comprasse um servo judeu, ele poderia servir 6 anos, 7 anos ia embora. Tinha uma outra coisa muito interessante, irmão, que essa coisa, tipo assim, hoje, se nós ouvíssemos isso nos nossos dias de hoje, certamente nós teríamos alguns problemas, né, muito graves se nós praticássemos esse tipo de situação. O pai poderia vender a filha. Tipo, eu vou vender ela para uma pessoa rica lá. Vai casar. Não, te vendo ela. Nossa, que menina bonita. Quanto você quer? 50 reais. Bom, vai levar esse ouro. Né? Também acontecia muito. E a gente para imaginar e falar: não, isso é possível, é possível, isso acontece até os dias de hoje. Infelizmente, contra a lei, uma coisa horrenda que as pessoas do ser humano é capaz de fazer com o outro. Porque o cara para fazer um negócio desse com outra pessoa, ele tem que ser muito filho de Belial. Eu não posso falar uma palavrão, então eu vou falar filho de Belial. Um cavalo de faraó. Para falar uma coisa bem leve, né? Tenho a vontade de falar para ele que ele é um filho da Bíblia, né? Porque aí você pensa comigo: eu vou vender ele, e vende a filha. E se o cara não gostasse dela, pensa assim, se ele não gostasse dela, ainda mandava ela embora, devolvia. Ela não gostei muito não tem olho azul. Eu vi errado, a capa do Facebook era uma coisa, chegou aqui a outra. Quero não. E ele tinha o pai, eu tinha que resgatar ela. Eu tinha o direito de resgatar. E se não resgatasse, ele poderia dar ela para o filho dele. É uma propriedade. Você imagina que a pessoa era uma propriedade da outra. Eu faço com ela o que eu quiser. Então você, tipo, era como o seu carro. Você faz com ele o que você quer. Você bate, quebra, passa na lombada de tudo quanto é jeito, não troca óleo. Não tem problema, é seu. Uma pessoa virou propriedade. Mas vamos lá. E aí assim, a regra era: se você comprou um escravo e ele é judeu, ele vai trabalhar 6 anos para você. Se ele vier sozinho, por exemplo, o Rafael, pegar ele aqui que não é casado. O Rafael foi lá e o cara falou: você vai trabalhar, ele é judeu, vai trabalhar 6 anos para o cara. 7 anos está ali e vai embora. A mulher não. Se ela foi vendida, ela não sai de casa não, tem que se resgatar. Mas enfim, pegou lá, ele entrou solteiro. Mas ele chegou lá e falou: puxa vida, eu estou sozinho aqui, abandonado e tal. Aí o patrão falou: ó, tem aquela ali, ó, tá vendo? Gatinha e tal. Ó, olhou? Dá para encarar? Dá, beleza. Então eu vou casar com ela. E o patrão dele dava ela para ele. Tudo feliz, né? Lua de mel, 6 anos na lua de mel, em alguns casos, certo? Lua de mel, tá tudo bem. Aí chega o 7º ano, o 6º ano, ele vai receber a casa de alforria. Aí ele fala: agora eu vou embora. Aí o dono fala assim: espera aí, você vai embora, a sua mulher
Os seus filhos lhe pertencem. Você acha que o cara ia embora, irmão? Ou ele ficava lá por amor? Então, se você chegasse sozinho e saísse sozinho, tranquilo. Agora, se você recebesse algum benefício do seu patrão, filhos, você ficava com o dono. Você não tinha direito nem aos seus filhos. Isso é uma lei bastante, né? Bastante problema. Mas aí o cara fala assim: pô, eu gosto muito do meu senhor, gosto muito do meu patrão, gosto muito da minha mulher. Se você ler o texto, é isso. Eu gosto da minha mulher, gosto dos meus filhos, gosto do meu patrão, eu vou virar servo dele permanente. O que se fazia? Um contrato de servidão. Pegava-se esse homem, levava ele até a porta da cidade, trazia perante os juízes, os magistrados, e colocava ele lá. E falava: esse homem quer me seguir. Ele falava: eu quero ser servo dele permanente. O que acontecia? Colocava-se um piercing na orelha dele, furava a orelha dele com uma suvela. Alguém sabe o que é suvela aqui, irmão? Lá, ninguém sabe. Quem mexe com cavalo, né? Fazer sela, costurar couro. E aí você fura a peça de couro e depois vem com a linha. Porque ela é como se fosse um formãozinho, só que redondo. Tá certo, não? Tá bom, meu pai mexia muito com isso. Então, aí ele furava a orelha dele e esse cara voltava o quê? Com a sua família, com seus filhos e vivia a vida toda com o seu patrão. Muitos preferiam ficar assim. Por quê? Porque a vida de escravo era melhor do que a vida de livre. Então, temos que ter muito cuidado. A gente fala: nossa, ninguém merece, ninguém vai fazer uma vida dessa. Como essa mulher aguenta isso? Você tem que ver de onde ela veio. Conhece a história dela primeiro, a história dele, aí depois você julga. Caso contrário, é melhor ficar de boca fechada. Né? E a última situação que tinha que acontecer era quando havia uma guerra que chamava-se despojo de guerra. Né? O rei A invadia a província B, o rei A vencia a província B, pegava aqueles homens, né, como Nabucodonosor fez com Israel, como o rei da Síria fez com a parte norte de Israel. Então ele pega, leva aqueles homens, mulheres, os mais inteligentes, aqueles que têm alguma cultura, aqueles que têm algum trabalho, ferreiro, etc, e leva para seus domínios e lá eles são subjugados e escravizados. Essa é a última forma de você ser escravizado. Né? Então você acaba perdendo a identidade de livre. Se você estuda lá o livro de Daniel, você vai ver que o rei da Babilônia pegou homens jovens, bonitos e tal, formosos, cheios de conhecimento e sabedoria, e levou todos para a Babilônia. Quem ficou em Jerusalém? Somente as pessoas pobres. Só para cuidar lá dos pés de uva e dos pés de tamareira que tinha lá, não vai nada. Os restos foram os de boa qualidade, foram todos para a Babilônia para ser trabalhadores do rei, para trabalhar agora. Então, essa aqui é a anuência de você ser um servo. Então você tinha essas qualidades de ser servo. Então aqui Deus está colocando limites para que o homem pudesse ser servo, o judeu pudesse ser servo. Então, porque você não pode comprar ele e ele virar escravo eternamente, que era o que acontecia. Porque não existia lei. Lembra que este povo ele está sendo formado. Um povo, quando ele é formado, ele precisa de regulamentação. Então, a nossa Constituição é de 1986, se não for me engano, promulgada por nosso ilustre e desaparecido Ulisses Guimarães. Então, até hoje os caras estão fazendo emenda. O negócio é tão mal feito que eles estão fazendo emenda. É tipo, sabe aquela casa que você faz com um quarto? Aí vem um filho, você puxa o puxado. Vem outro filho, você puxa outro. Vem outro, você puxa outro. Vem um neto, você puxa outro. Daqui a pouco está aquela Heliópolis. É a nossa Constituição. Parece a favela do Heliópolis. Barraco para todo lado. Você vai ter barraco. Todo dia eles fazem um puxadinho, né?
vai atender o interesse de alguém. Né? O puxadinho não é feito com a cara, é feito para atender o desejo de alguém. Vamos lá. Aí ele pega, trata os servos. Aí ele passa para uma coisa que não tinha na regulamentação. Ele começa a tratar de homicídio. Isso aí ele vai tratar do homicídio doloso e do homicídio culposo. Acabe, irmãos, foi homicídio doloso ou culposo? Pergunta da terceira série. Alguém lembra de Acabe? Aquele cara que morreu? Ele é culposo ou doloso? O pastor acertou aí. O que a Bíblia diz? Que Acabe se disfarça de um soldado comum e sobe e vai no meio do povo. Está um estagiário com um arco lá, né, um recruto, com um arco, estressando o arco, só que o arco está municiado. Aí ele pega e escapa, acerta o cobra da costela do outro Acabe. Acabe morre. Isso é um acidente culposo. O cara teve a intenção de matar o rei? Jamais. Né? Mas, quando a Bíblia vai tratar aqui de homicídio, de morte, a Bíblia vai dizer assim, ó, o que é um homicídio culposo naquela época? Por exemplo, estamos nós aqui cortando árvore. Então é serviço comum. Vai cortar a árvore pega e cai em cima de uma pessoa e você não viu. Isso aí é um homicídio culposo. Agora, eu tenho uma certa rixa, eu tenho um certo problema com o Valtinho. Eu sei que ele trabalha lá na praça do Tempo, Mirandas Lanche. Usando propaganda de graça para ele, né? E eu sei que ele está lá, e eu sei o caminho que ele faz todos os dias. Eu vou lá na caminho, na curva, na hora que ele vai passar, na hora que ele está passando, pego o óleo e jogo na pista. E eu sei que ele está passando, ele está vindo. Ele roda, bate o carro e morre. Isso aí é o quê? Doloso. Porque eu tinha a intenção de matar. O homicídio doloso é quando você tem a intenção de matar, né, e não dá chance de defesa para a vítima. Não é aquilo maquinado. Eu sei que ele vai passar tal hora, vai fazer tal coisa e eu vou fazer tal coisa e eu vou matar. Então, para esse tipo de homicídio, qual era a pena? Morte. Você matou o cara? Oh, tranquilo. Vai morrer também. Simples assim. Olha que equação boa. Matou? Foi por maldade? Foi. Então, vai morrer também. Aí, tem naquela época, os acidentes que poderiam ocorrer eram o quê? Uma viga escapar, uma madeira, uma pedra rolar, um cavalo se assustar. Então, tinha algumas coisas que eram. Então, uma pessoa que tinha um homicídio doloso, por exemplo, Caim matou Abel, foi com dolo ou sem dolo? Caim, a pessoa falou: pô, mas esse cara deu uma oferta lá, já está me irritando, deixa ele. Qual foi a arma? Usou uma pedra, mas matou. Então, aí ele pega o criminoso, o crime doloso, ele era punido com a morte. Não tem conversa, não tem julgamento, não tem STF, não tem advogado, não tem nada. Já o crime culposo, quando ocorre algum tipo de crime, um homicídio por um acidente, este sim, ele tinha o quê? Um julgamento. Então, abram suas Bíblias lá no livro de Números, capítulo 35, verso 6. Porque a cada um é dado as responsabilidades, né? Então, a pessoa era responsabilizada por aquilo. O que está escrito aí, descrito aí no livro de Números, capítulo 35, verso 6?
Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida lhe se acolha, e além destas lhes darei 42 cidades. Amém? Então, o cidadão que cometia algum homicídio involuntário ou um acidente, ele ia para uma dessas cidades. Na realidade são 6. 6 cidades que eles eram colocados lá. Até o julgamento, fazia-se uma averiguação para ver se a pessoa estava falando a verdade. Por exemplo, é engraçado porque essa lei é tão legal assim, quando você lê assim, ele fala assim, se você empurrar ele com violência, morre, é homicida. Mas se você empurrar ele mais ou menos, tranquilo. É muito da hora. Ele fala, caramba, não. Você sabe qual é uma coisa que deveriam, que o nosso Código Penal deveria ter dessa lei? Eu vou ler aqui. Deixa eu achar aqui. Eu estava lendo aqui, por exemplo, quando alguém espanca alguém e esse alguém morre, ele é homicida. Mas se ele não morrer, o tempo que ele ficar para se recuperar, quem agrediu paga ele. Acho da hora isso aqui. Você vai não se aplicar essa lei no país. Se você roubou, você vai pagar a pessoa até que ele seja ressarcido o valor que você roubou dela. Seria muito interessante isso aqui. Aí a Bíblia diz que pega a pessoa que tem o crime, que não é com dolo, ele vai para essa cidade de refúgio. Aonde é que fica a cidade de refúgio? Nos termos dos levitas. E quem são os levitas? Povo separado para ser sacerdote. Então, meu filho, se você é sacerdote do Senhor, é levita, prepare-se para receber gente com problema. A dica é essa, fica a dica, que nem o Pedro falou. Moral da história. Eu estou com o testemunho do Pedro até hoje, não conheço. Moral da história. Se você é um levita, se prepara, porque vai vir muita bucha na tua vida. Eita Deus. Bem lá, né? Porque aí a Bíblia diz que este cara, ele matou alguém por um acidente de trânsito, por exemplo, hoje. E ele ia para essa cidade. Quantos anos este homem tinha que ficar nessa cidade? Essa aqui já é nível de primeiro ano de faculdade. De direito. Quantos anos o Afonso cometeu um crime acidental, acidente de trânsito? Aí eu fui para uma cidade de refúgio, que é tipo assim, uma prisão semi-aberto. Você está esperando o julgamento, até os juízes olharem e decidir se é ou não foi, se você não estava bêbado, se você não estava correndo demais, se você não respeitou as regras de trânsito, fazer toda uma investigação. Aí depois era culpado. Quando se chegava a essa deliberação, eu sabia que era um homicídio culposo. Quantos anos o homem tinha que ficar na cidade? Lembrando que ele não podia sair dessa cidade de jeito nenhum, tá, gente? Se ele pusesse o pé para fora, ele vai ficar em Mariporã. Se ele colocasse o pé ali na ponte da divisa, já era. Alguém sabe, né? Quanto tempo ficou? Se você ler lá no livro de Deuteronômio, no livro de Números, no capítulo 35, no versículo 9 até o 30, você vai encontrar. Cometeu-se o homicídio, foi um acidente. Este homem ficava dentro da cidade de refúgio até a morte do sacerdote que o julgara. Você falou, meu Deus, se o cara foi ungido com 20 anos, vai morrer com 130. Mas é que os sacerdotes daquela época não eram jovens, então já eram homens de certa idade, né? Então, assim, o homem que falava para você, olha, foi culposo, o
o juiz daquela cidade falava, é culposo. Enquanto ele não morresse, você não poderia sair da cidade. Torcia para ele morrer logo. Se não, mas geralmente o sacerdote tem muito tempo que é para glorificar o nome do Senhor. Né? Então, a lei era essa. Quando o sacerdote que o julgara, que foi ungido com óleo, a Bíblia diz isso, quando o sacerdote que o julgara falecia, este homem estava livre da sua condenação e podia voltar para a sua cidade. Se você ler a história de Salomão, se não for me engano, é no segundo livro de Reis ou no segundo livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, ele dá uma sentença dessa para um homem. Se não for para me engano, foi para Joabe. Não foi para Joabe, foi para um dos coronéis de Davi. E ele fala: o dia que você sair de Jerusalém, a sua vida acaba. E aquele homem ficou 3 anos em Jerusalém, até que um dia o jumento dele escapou. Veja, gente, uma pessoa morta com um jumento. E ele foi, aí ele descobriu que o jumento estava numa cidade vizinha, foi até lá. Adivinha quem ficou sabendo? O Salomão falou: meu amigo, você foi até lá, fui. Então, sinto muito por você, você acaba de sentenciar a sua própria vida. Então, quando o homicídio culposo, ele era tipo uma prisão domiciliar, uma prisão semiaberta. Você ficava ali solto, não tinha problema. Mas enquanto o sacerdote que deu essa sentença estivesse vivo, você cumpria ela lá naquele local. Então, por quê? Porque existe o anjo da morte. Quem é o anjo da morte? O anjo vingador, né? A Bíblia diz aqui. Se você, esses homens serão levados para a cidade de refúgio, para que o vingador não os encontre. Quem é o vingador? Alguém já falou? Não é o Arnold Schwarzenegger, não. Já logo avisando. O vingador era o parente mais próximo da vítima. Então, tipo, você matou o irmão. Lá no Nordeste tem bastante isso aí. O cara matou o Joãozinho, que é filho de Toninho. Aí o filho de Toninho, que é primo de Joãozinho, vai lá e mata o outro. E assim vai. Até os dias de hoje, né? Então é a vingança do sangue. Então, quer dizer, se matou, vai morrer. Então é assim, a lei é assim. Você vai ficar nessa cidade. Se você sair, mano, e o cara te pegar, ele vai te matar e não vai acontecer nada com ele. Você tem que cumprir a sua pena. Porque a quem morreu vai entender que foi um acidente. Você vai saber, né? E aí a Bíblia vai tratar disso. Então você vai para a cidade de refúgio. Tem até uns irmãos meio pentecostais, né, meio intelectuais assim, que diz que essa cidade de refúgio é Jesus, né? Que nós fomos refugiados em Jesus, para não sermos alcançados pelos nossos crimes. Mas nós não temos mais crime, nós somos perdoados. O nosso crime foi lançado no lago do esquecimento. O que nós tínhamos já foi perdoado. Então não tem como, né? Jesus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Porque em nós não há mais condenação. Porque toda a condenação que havia em nós, Jesus suportou. Então a gente não pode dizer que Jesus é uma cidade de refúgio. Não. Outra coisa que salvava a vida da pessoa e tinha problema é quando ele ia no altar. Você sabia que o altar de Deus ele tinha um chifre. E a pessoa, quando ele cometia algum tipo de erro ou de crime, ele colocava a mão no chifre e se curava, ele não era morto. Dependendo do crime, menos homicídio. Outra coisa também legal para o crime de homicídio no livro de Êxodo é: não tem resgate. Homicida não tem resgate. Por quê? É para evitar o quê? Que uma pessoa rica pagasse para não morrer. Por isso que ele diz que o sacerdote seja homem idôneo que não aceite suborno. Exatamente por causa disso. Você acha que isso é novidade? Não, o Brasil parece corrupto. Corrupção está lá desde o Éden. Desde que Adão e Eva lá se enroscaram com o pé de árvore lá. Por isso que eu não sou vegetariano. Desde que ele se enroscou com aquela fruta lá, estamos nós aqui. Não vamos comer carne, bife, que é mais seguro.
Deixa pra lá. A cidade de refúgio, né, no livro de Números, ele vai descifrar que 6 ficam do lado de cá e 6 ficam do lado do Jordão. 6 do lado de Jericó, se não for me engano, e 6 do lado de Judá. Então, eu até anotei aqui para vocês. Né? Uma fica em Gades, fica do lado de cá do Jordão. Gades, Siquém, que é Efraim, e Hebron, né? E Golá. Né? A outra fica em Guedes, próximo a Galiléia. A outra em Ramote-Gileade, em Bezer, Siquém, Efraim. Né? E a última fica em Hebron. Então essas 6 cidades, ela tinha, vamos dizer que seriam cidades presídios. Né? Então, são cidades onde as pessoas que cometiam algum tipo de crime involuntário acabavam indo para lá. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Aí o rapaz vem aqui e começa a escrever a lei, ele vai falar a lei do animal. Aí a gente pergunta, por que tem que ter a lei do animal, irmão? O que mais se criava era animal. Pô, o homem era medido pelo que ele possuía, ou não? Ah, nós lemos a história de Jó. Quem já leu a história de Jó aqui? Jó, homem que tinha quê? Não sei quantas mil ovelhas, não sei quantos mil camelos, não sei quantos mil não sei o quê. Era assim que se media a prosperidade de alguém. Não é que nem a gente hoje que tem que ser não sei quantos bitcoins. Era boi, era gado, era ovelha. Então se media a fortuna de um homem pelo tanto de animais que ele tinha. Então se tinha muito animal naquela região. Então aí a Bíblia vai dizer que vamos criar uma regra aqui para caso de animal. Por exemplo, se o cara, isso aqui está no versículo 28 a 36, tá? Se o cara tem um boi e o boi fere ou mata o outro boi, o boi do seu vizinho, o que acontece com esse cara? Este boi que foi morto, o cara paga um valor e esse boi que é morto é dividido entre os dois. Agora, se o dono do boi souber que ele é um boi violento e não o prender, ele tem que pagar. Porque aqui está dizendo assim, ó, deixa eu ler aqui para nós não termos uma. 28. Se algum boi chifrar um homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerás a carne. Mas o dono do boi será absolvido. O boi matou alguém, mas o dono do boi não sabia de nada. Mas se o boi antes era dado a chifrar e o seu dono era desconhecedor e não o prendeu e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo que lhe for exigido, quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor deste, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não tapar, e nela cair o boi ou o jumento, o dono da cova pagará o dinheiro do seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo, repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi era já antes chifrador, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Olha as regrinhas aqui para você, tipo assim, não teve nenhum problema para o seu boi morrer, né? Aí ele fala assim, tem uma cena aqui também que eu acabei passando, vou voltar aqui e chegar no porto. 2 homens estão brigando e tem uma mulher grávida. Se acontecer alguma coisa com essa mulher, ela der a luz antes do prazo e não acontecer nada, o cara vai pagar uma multinha. Agora, se essa mulher
morrer. Ou a criança, os caras que arrumou a briga iam morrer também. Olha que coisa boa. Cavalinho ou briga em casa. Morreu também. Né? Então, tem outra coisa interessante também que eu gostei daqui. Se um dono furar os olhos do seu servo, né, você está vendo? Se você furar o teu olho lá com a madeira, né, ele vai ter causa de aforria. Outra coisa interessante, se ele quebrar o dente do servo também vai. Mas se quebrar a perna não tem problema nenhum. Porque herança é dinheiro do servo. Lembra que eu falei que o cara é propriedade, não é pessoa, é propriedade. Então você imagina, quebrou a perna do cara, ficou lá 6 meses, não te devendo nada, não serve eu, quebro só as pernas que eu quiser. E se quebrar o dente está livre. Vai entender. Se furar o olho, ele recebe causa de aforria. Pagou com o olho. Então, são as coisas assim que você fica lendo assim, gente, como é que a gente pode pensar num negócio desse nos dias de hoje? Hoje é impensável isso. Isso aqui é algo que era um país que não tinha lei, era um povo que estava sendo formado, era um povo que não tinha o conhecimento de Deus. E Deus não está aqui criando coisas novas, Deus está apenas normatizando o que se era feito. Deus não tem nada, Deus só está falando assim, ó, gente, vamos normatizar, em Israel vai ter lei. Então essa é a regra. Então aí ele está dizendo aqui dos bois, né, dos animais, porque eu lembro disso, que lá na minha terra, lá de onde eu vim, as pessoas viviam tomando carreira de boi, de vacas, né? Os bichos gente, você não tem noção. Se você quiser passar fortes emoções, vá para um lugar desse. Você vai ter uma vida cheia de altos e baixos. Né? E aí ele vai trazendo assim, ó. E se o boi chifrar o escravo, vai vendo. Quanto vale o valor de um escravo, irmão? 30 moedas de prata. Acabei de ler. 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Jesus foi ele por quanto? Olha o preço que Jesus valia. 30 moedinhas. É o mesmo valor de um escravo. Jesus morreu por mim, por você. Que mesmo sendo rei, foi vendido por valor de barganha, de mercado. Né? Então, você atingiu o escravo, deu, paga 30 moedinhas de prata, que era o valor de um escravo comum, convencional. Então, irmãos, esse capítulo 21, ele vai trazer a adequação para o povo de Israel lá. Hoje essa lei não existe mais. Graças a Deus por isso. Isso comigo seria muito agradável, né? De ter que viver nessa lei aqui. Imagina, você saiu com a moto, o treinador vai para 80, bater em alguém e morre. Então, tipo, isso aqui foi instituído para os judeus, para aquela época. Aqui não se está combatendo, não se está tratando de escravidão, do que é escravidão, que pode ser escravidão. No Novo Testamento, ainda existia escravo? Sim, né? Tinha. Bastante. Vamos escravizar metade do mundo. Você já leu a carta de Filemão? Ou mais conhecido como o bilhete de Paulo? Nunca leu? O que trata Filemão? Já que você leu. Onésimo. Hã? Onésimo. Onésimo. Quem era Onésimo? Escravo. Escravo de quem? Filemão. Esse Onésimo estava com quem? Paulo. Lá em Roma. E ele falou, Filemão, estou te agrandando aí, Onésimo. E ele fugiu, porque na verdade ele tinha dado linha na pipa, né? Mas foi preso. Ele estava lá em Roma, na cadeia. Porque o escravo não podia fugir do seu senhor. E aí ele estava lá, e ele estava ajudando Paulo, escrevendo, sei lá, fazendo as coisas com Paulo. E ele falou, olha, eu te envio, Onésimo. E
E eu quero que você o receba em Cristo como se estivesse recebendo a mim, por amor, porque você é um cara de amor. Porque senão você vai ter honesto e ter problema. Então você nunca vai ver na Bíblia Paulo indo contra as instituições constituídas. O que a Carol ministrou aqui, né? Semana passada, no sábado, né? No equilíbrio, na estabilidade, você vai contra as instituições estabelecidas. Ah, foi fulano, não compete a mim julgar. Então Paulo não está lá levantando a goela lá, gritando, salva todos os escravos, Jesus libertou. Ele fala, o seu Senhor trate os seus escravos com mansidão, e os escravos sigam o Senhor como se estivesse servindo a Deus. Meu, são coisas da época, daquela época. Hoje em dia, se você falar para Paulo que tem alguém cuidando de cachorro, tratando de cachorro que nem filho, Paulo remove no seu Você é maluco. Você maluco Paulo pregando hoje, gente. Pensa comigo, será que Paulo falaria isso? Gente, você que separou do seu marido, cuide do seu pet. Eu acho que Paulo ia falar isso? Não. Ele ia deixar do jeito que está, porque o nosso reino não é aqui, o nosso reino é no céu. Então, Paulo cuida das coisas do céu, irmão. As coisas da terra nós temos que procurar fazer com zelo a melhor forma possível. A lei, cumprir a lei determinada. Podemos escorregar aqui ou ali? Podemos, mas nós devemos seguir, obedecer a lei. Todo cristão ele tem que obedecer a lei. A gente até brinca que os caras falam assim, primeiro você obedece a lei, depois você aplica a lei. Você não obedece e aplica bonito você, né? Então não, Deus é diferente. Deus ele trouxe essa lei para o povo. Lá o povo nem tinha chegado no Jordão ainda, nem tinha chegado até a prometida. Deus estava falando, mas se você chegar desse jeito que eu quero. Então ele estava normatizando. Eu não sei como vai ser no céu, mas Deus está falando, né? Lá no céu a rua é de ouro de cristal. Provavelmente a gente vai ter nenhum problema com isso. Se as ruas são de ouro, de cristal, o que mais que nos falta, né? Qual é o nosso maior desejo? Ouro? Lá é a rua. Então eu não quero nem imaginar o que é isso que Deus tem preparado também. Vamos colocar de pé. Vamos para os nossos lares.